Oi, amiga, eu sou a Aline Chiori, seja bem-vinda de novo ao meu canal. Esse vídeo deveria ter saído na sexta-feira, mas dessa vez eu atrasei um pouquinho porque eu confesso que eu fiquei muito pensativa esses dias sobre meu hábito de leitura, sobre o hábito de leitura no geral, as coisas que eu tenho visto nas redes sociais a respeito disso. Desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a me relacionar muito mais com pessoas que produzem também conteúdo sobre literatura, sobre livros, sobre leitura. E, consequentemente, eu acabo vendo muito mais conteúdo sobre isso, vendo muito mais opiniões, muito mais pessoas falando sobre esse assunto. E algumas coisas me fazem pensar, me deixam pensativa, às vezes até um pouco incomodada. E alguns dias, na verdade já tem algum tempo que eu vi vários comentários desse mesmo cunho, mas alguns dias eu tô me sentindo bem pra baixo. E quando eu fico pra baixo, eu sei que pra algumas pessoas é diferente, mas quando eu fico pra baixo, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar no meu canto, quieta, entendendo o meu momento e superando o que tá acontecendo comigo. Quando eu leio, eu saio da minha cabeça, eu vou pra outro mundo, eu fujo totalmente de onde eu tô. Então, eu não quero ler se eu tô mal. Se eu tô mal, eu só quero ficar quietinha e me recolher e tudo certo. Só que alguns dias eu entrei nesse mood, né? Eu tava meio mal, então eu entrei nesse mood de ficar mais recolhida. E ao mesmo tempo, eu finalizei uma leitura e tava começando outra. Só que eu comecei a perceber que eu não tava conseguindo superar o meu momento, eu não tava conseguindo viver o meu momento de tristeza, de chateação, meu momento pra baixo, porque eu tava com uma culpa muito grande de não estar lendo. E isso é muito ruim. Nada do que você gosta, nada do que você faz deveria ser carregado de culpa. Culpa não é um ingrediente pra vida, então não tá certo. Se você tá se sentindo culpada por alguma coisa que deveria ser boa na sua vida, péssimas notícias. Tem alguma coisa errada aí. É óbvio que isso não fica claro pra gente de cara. Eu demorei um tempo analisando essa culpa, essa aflição, essa angústia que eu tava sentindo, até entender que, meu Deus, eu tô me sentindo assim porque eu tô me sentindo obrigada a estar lendo o tempo inteiro. E é muito natural que quando você entra em rede social e você vê um monte de gente falando, ai, eu li 50 livros em janeiro, eu li 300 livros no ano passado, isso causa um sentimento meio de tipo, uma comparação. É natural, não adianta. Você pode ser o ser humano que você for, você fala pra mim, ai não, eu não me comparo. A Beyoncé se compara, amor. Você também se compara, aceita. Eu me comparo, você se compara, a Beyoncé se compara, tá tudo certo. Somos seres humanos. E é muito natural que quando a gente vê esse tipo de conteúdo, a gente acaba se comparando lá no fundo, sabe? A gente acaba pensando, caraca, eu só li um livro em janeiro. E tipo assim, ele pode ter sido o livro da sua vida, o livro que você mais amou, você favoritou, foi incrível, a leitura foi sensacional. Ainda assim, você se sente culpada. E eu comecei a reparar que isso estava acontecendo comigo, que eu não estava conseguindo passar pelo meu momento ali quietinha no meu canto, sem livro, sem nada, pelo simples fato de que o meu livro estava ali encostado no cantinho e eu olhava para ele e eu ficava, meu Deus, eu preciso acabar esse livro. Convenhamos, terminar um livro é um sentimento muito gostoso. Eu adoro. Nossa, quando eu fecho a última página assim, eu fico em êxtase. Mas não terminar um livro não deveria ser motivo de culpa. E estava sendo. Isso me fez pensar muito, sabe? No tipo de coisa que a gente acompanha no dia a dia. Eu adoro acompanhar pessoas do meio. Adoro acompanhar booktokers, adoro acompanhar booktubers, adoro acompanhar gente do meio em todas as redes sociais, porque eu acho muito inspirador e muito incrível o conteúdo de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que eu acho maravilhosas e eu adoro acompanhar. Mas eu comecei a reparar que às vezes a gente entra no automático de ir acompanhando, 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 e aí o seu feed começa a ser só aquilo, você começa a ver só aquilo o tempo todo, o seu feed inteiro são pessoas falando que leram 300 livros no ano passado, 50 nesse mês. E aí você começa a ficar meio imersa e se comparando, e aí se culpando por não estar nesse mesmo degrau. Na realidade, ninguém deveria estar no mesmo degrau de outras pessoas. Na verdade, ninguém está e nem estará no mesmo degrau de outras pessoas, porque cada um é cada um. Então, eu tenho a minha rotina, tenho a minha vida, tenho o meu jeito, você tem a sua rotina. Não dá pra comparar o hábito de leitura de uma pessoa que estuda e trabalha durante o dia com o hábito de leitura de uma pessoa que passa o dia inteiro em casa. E eu não quero de forma alguma desvalorizar essa pessoa que lê 300 livros por mês. Gente, eu acho incrível, sensacional. A única questão é que eu acho que às vezes a gente esquece um pouco de olhar pra dentro.
dentro, sabe? A gente vê aquele feed ali lotado de gente que leu 50 livros e a gente pensa, eu também deveria ter lido 50 livros. Às vezes aquela pessoa ali, ela tá tendo o melhor mês da vida dela. Ela não tá ansiosa, ela não tá doente, ela não tá cansada, ela não tá trabalhando, ela tá de férias, do trabalho, da faculdade. Ou às vezes ela até trabalha e estuda e ainda assim lê 50 livros por dia, mas porque o cérebro dela funciona de uma forma diferente. E tá tudo certo. Não significa que essa pessoa é melhor ou pior do que você. Eu acho que falta um pouquinho esse carinho, esse cuidado com a gente, sabe? E eu tava me sentindo muito assim. E às vezes eu acho que é muito natural se sentir dessa forma, mas tava se tornando uma coisa tão intensa a ponto de eu querer chorar, porque eu tava me sentindo mal por não estar lendo naquele momento em que eu não tava legal. Isso não deveria acontecer. E agora que eu reparei que isso estava acontecendo, eu tive a oportunidade, a possibilidade de começar a colocar as coisas um pouquinho mais nos trilhos. Quando você reconhece o que você está sentindo, é muito mais fácil de você encontrar um caminho de você se sentir melhor. Porque você começa a refletir os porquês, sabe? E você começa a trabalhar nesses porquês. E é exatamente isso que eu tô fazendo agora. Pensando mais na minha rotina, dando um tempo pra mim, quando eu preciso desse tempo. Até porque, se eu me forçar a ler agora, primeiro, não vai ser uma leitura de qualidade. Daí do que adianta? Pra mim não adianta de nada. E segundo, eu vou arrastar esse sentimento negativo por tanto tempo que não vai ser só uma leitura prejudicada, vão ser várias. E aí vão ser várias leituras péssimas, o que vai me levar a não querer ler. Então eu vou começar a me repelir dos livros, eu vou olhar para um livro e já vou pensar logo naquele sentimento negativo que eu sinto quando eu tô lendo. A ideia não é essa, a ideia é sentir uma coisa boa enquanto você tá lendo. Então esse vídeo é mais como um lembrete e um conselho não solicitado meu para você, que talvez esteja passando exatamente por esse mesmo sentimento. Se você tá olhando pro seu livrinho ali, ele tá ali quietinho na prateleira, você tá olhando pra ele e você não vai ler ele agora, mas ainda assim está com um sentimento de angústia, uma coisa que pra mim parece que caminha daqui até aqui, sabe? Parece que eu fico sem respirar, não sei como é que é o sentimento, mas parece que tem alguma coisa presa nessa área aqui, sabe? Se você tá com esse sentimento, respira. Eu sei que não é fácil, eu sei que quando a gente ainda não tem consciência desse sentimento é muito mais difícil, mas tenta fazer isso. Respira, observa todo o seu corpo, todo o seu redor. Observa o seu feed do Instagram, do TikTok, quem você está acompanhando, quem você está seguindo. Eu sei que é maravilhoso acompanhar as pessoas, eu amo acompanhar as pessoas que eu gosto, mas tem vezes que pro bem da nossa saúde mental, a gente precisa dar alguns unfollows de segurança. Uma coisa que eu faço, que talvez te ajude também, para não deixar de acompanhar essas pessoas que eu gosto tanto, é salvar uma imagem dessa pessoa, do feed dessa pessoa, lá no meu Instagram, na parte de salvos, e quando eu quero ver o perfil dessa pessoa, eu vou lá na parte de salvos e vejo. Aí eu curto os posts dela, curto os stories, faço tudo como se eu seguisse ela. Mas, como eu não sigo ela, as coisas não vão aparecer no meu feed. Ou seja, eu só vou ver o conteúdo de outras pessoas quando eu estiver pronta para ver o conteúdo de outras pessoas. Quando eu souber que isso não vai me afetar de uma forma negativa. Também dá pra você fazer isso no TikTok e no YouTube. Eu sei que é um pouquinho mais difícil, porque o TikTok tem ali a For You e a gente vai rolando e às vezes a gente acaba vendo um conteúdo que a gente não tinha planejado ver, mas viu. Mas tem como você colocar um não interessado, mesmo que você siga essa pessoa, e você ir no perfil dessa pessoa ver o conteúdo dela, se você gosta tanto dela, assim, se você gosta tanto de acompanhar o conteúdo dela, sem ter que o conteúdo dela ficar aparecendo na sua For You. E o mais importante de tudo, lembra que leitura tem que ser legal. Lembra no ensino médio, quando a gente tinha que ler uns livros na escola, e não importa o quanto você gostasse de ler, você não lia aqueles livros? Eu, particularmente, não lia. Amo Clarice, mas eu não lia, pelo simples fato de que eu me sentia obrigada a ler. Transformava a minha experiência numa coisa péssima. Não faça isso com seus livros agora, você tem todo o direito de ler quando você quiser, de não ler quando você não quiser. Eu prometo que se você respeitar o seu momento, se você respeitar o momento em que você não quer, não pode, não tá com vontade de ler, as suas próximas leituras vão rolar de forma muito mais natural, muito melhores e de muito mais qualidade. Esses conselhos também servem pra mim, espero que eles ajudem você. E comenta aqui embaixo pra me contar se você já passou por alguma coisa assim ou se você tá se sentindo assim agora. É sempre bom compartilhar com as pessoas, isso também ajuda bastante. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse e me segue lá nas outras redes sociais. Tchau!